Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live sobre línguas estranhas ou não. Estou me arrumando aqui ainda. Gostaria só de saber se vocês estão me ouvindo e vendo bem ou não. Se está escuro, se está claro, porque eu deixei uma luz apagada ali. Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o áudio? Paz, meu irmão. Geraldo, boa noite. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? O microfonezinho tá funcionando? Vamos aguardar o pessoal ir entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é uma live muito interessante, com uma pessoa maravilhosa. Eu não o conheço pessoalmente, tive pouco contato, que bom. Eu tive um pouco de contato por telefone, por via WhatsApp, e também acompanho alguns dos conteúdos do professor Matheus Rangel e aprendi a admirá-lo pelo seu trabalho, pela sua capacidade técnica, e ele aceitou esse nosso convite muito especial, né? E vai estar aqui com a gente. É uma honra muito grande, será uma honra muito grande recebê-lo por um tema, né, para tratar um tema que é um tema que nós vamos conversar na live, obviamente, mas é um tema muito delicado, muito difícil, é um tema polarizado também, e um tema que tá em alta, tanto para quem crê, quanto para quem persegue e combate, né? Áudio, então, e vídeo tá ok, né? Bem-vindo, meus irmãos. Eu não vou esperar muito tempo aqui para o pessoal entrar. Eu já vou convidar o professor Matheus, porque eu não quero prolongar tanto e tomar tanto a agenda dele. Eu vou já convidá-lo aqui, só um minutinho. Não, né? O mistério. Professor, acabei de te chamar, acho que o senhor deve estar online, deixa eu ver. Convidei. Deu certo. Aê, entrou. Paz, professor. Paz de Cristo, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Estou sim, o senhor. Ótimo. Sua imagem está ótima e seu áudio está ótimo. Perfeito. Querido, deixa eu só... É a primeira vez nossa aqui, né? Então, deixa eu... Para não passar como uma pessoa mal educada, eu tenho embaixo aqui um computadorzinho pequenininho, aonde eu fico recebendo as mensagens dos alunos da escola e também de alguns seguidores que têm o nosso contato, né? Então, pode ser que surja alguma pergunta aqui, que às vezes eu não leio muitos comentários, né? O senhor sabe, para manter a sanidade mental e a saúde, inclusive, dependendo do comentário eu vou abstrair, mas eu olho as perguntas aqui, que são, às vezes, boas perguntas, e aí eu mando para o senhor. Primeiro, eu quero te agradecer pelo aceite do convite, é um prazer. Não somente eu, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui na escola, que vão ver agora e que vão ver depois, são seguidores do Senhor e outros admiradores do seu trabalho, assim como sou, né? E é uma honra muito grande recebê-lo. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para talvez as pessoas que não te conhecem soubessem quem é o professor e pastor, salvo engano, Matheus Rangel. Ok, meu querido pastor Bruno, muito obrigado pela concessão desse espaço, pela oportunidade. Queria agradecer, né? Porque hoje iremos falar sobre um tema muito pertinente e já avisei aqui, já indiquei para os nossos alunos. Eles sabem que esse tema é um tema que nós somos referência na área por desenvolvermos trabalhos exegéticos, um dos quais está nesse material aqui, ó, Curso de Apologética, combatendo as heresias do século XXI. Uma das heresias que eu acredito ser é o cessacionismo. Então, nós combatemos aqui e principalmente a questão do dom de línguas, né? A manifestação do dom de línguas. Recentemente, inclusive, escrevemos um artigo sobre a língua estranha em 3 camadas. E esse artigo ele está publicado na nossa parte dos assinantes. Então, quem é assinante da nossa escola, do Instituto Teológico Coinonia, tem acesso lá ao material e consegue ver esse artigo, um artigo pequeno, acho que ele tem, deixa eu ver aqui, 11 páginas, mas é um artigo científico mesmo, todo modelado no científico, onde nós analisamos 3 textos sobre línguas.
1 Coríntios 12 e 14, Atos capítulo 2, capítulo 10 e 19. Então, acaba que não são 3 textos, né? São 3 livros que trazem a literatura espalhadas em diversos capítulos. E também Judas, verso 20. Nós entendemos ter ali 3 camadas de línguas estranhas na Bíblia. Mas é isso, gente. Eu sou o professor Matheus Rangel, sou teólogo, sou linguista, sou formado em teologia pela FATIM, formado em línguas, em letras pela Universidade Federal Fluminense. Sou professor de língua hebraica, grega, portuguesa, teólogo. Tenho mais de 30 livros escritos. Estou na profissão há 11 anos. Vai fazer 11 anos agora, já passou de 10 anos. Comecei com 21, estou com 31 e tenho me dedicado a essa causa com bastante intensidade. Tanto é que hoje nós já temos mais de 14 cursos formados na escola, mais de 4.000 alunos. Nós começamos na internet mesmo há pouco tempo, mas o nosso presencial aqui no interior do Rio de Janeiro já era bastante forte. Eu ia Muitas perguntar escolas... isso, professor. Eu ia perguntar que cidade do Rio é a escola. Isso, em Campos dos Goytacazes. Campos do Goytacazes. Deixa eu escrever aqui para o pessoal. Isso, Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, é onde funciona a nossa escola, né? Nós temos em Macaé também, entendeu? Estamos negociando aí um polo em Unamar. Então, a nossa escola, então, queria já, desde já mandar um abraço para os nossos alunos da ADECOM, Assembleia de Deus Comunitária, os alunos da Quadrangular, os alunos também da IAB, da Igreja Apostólica Betesda, também para os alunos da Igreja Resplendor da Glória de Deus, professor e pastor Matheus Barbieri, que também tem uma cadeira fixa na nossa escola, e todos os alunos à distância, em geral, das diversas disciplinas que aprendem conosco, né? Gente, O então... pessoal no WhatsApp, já tem 4 aqui no WhatsApp perguntando, falando, né? E outro aqui no Instagram que achava que o senhor era de São Paulo. Mas o sotaque já não deixa negar, gente. Porque o que acontece? A maioria conheceu nos debates ali em São Paulo, né? Mas eu sou do Rio, então tá aí o Matheus Bento, ó, nosso amigo pessoal e também da nossa escola. Tem aí o Elton, que eu vi também lá da IAB, o Geraldo, o Maurício, essa galera aí é todo aluno nosso. O Neto, que é um herege, gente boa, é um pós-tribulacionista que vai virar pré já já. Então é isso. Bem, meu mestre, então o nosso trabalho é muito nessa área, né? Eu dei em escolas privadas também, seculares, né, digamos assim, aula de língua portuguesa, formei muita gente para passar no Enem, vestibulares, entendeu? Lucas também tá aí, ó, nosso aluno. Lucas Tavares. Isso. Então, assim, Koinonia tá em peso, cara. A gente tá com uma equipe muito boa, o pastor Bruno. E é um prazer poder estar aqui participando, colaborando de alguma forma, né? E apresentar esse trabalho denso e maravilhoso. Maravilha. É um tema muito delicado e eu falei ao telefone para o senhor que o movimento pentecostal ele tem sido alvo de muitas críticas e combates. Eu acho que o senhor vai concordar comigo, né? Sim. Essas críticas e esses combates, ora, com bom fundamento, porque alguns pentecostais eles não deveriam ser chamados assim, né, pastor? Não deveriam ser chamados assim, não tratam com responsabilidade um tema tão importante. Mas antes de virar o tema já para o assunto motriz da coisa, que é línguas estranhas, o senhor tem percebido aí no Rio, no meio dos seus alunos, da sua escola, esse combate ao movimento pentecostal? A gente sabe que isso não é novo na história, mas você tem sentido isso pesado nos últimos dias também, ou é só aqui desse lado de São Paulo? Não, isso é uma verdade, né? Inclusive, eu sou muito procurado para explicar vídeos de sensacionistas. Já debati com alguns sensacionistas, né? Não vou citar nome aqui porque não convém, mas e todos eles, geralmente de uma linha reformada. Inclusive, eu fiz até uma aula recentemente sobre a teologia brasileira. Na disciplina de teologia contemporânea, eu falei sobre a teologia brasileira. E na teologia brasileira, eu anotei as tendências dela. E a tendência mais forte de 1990 para cá foi a reformada. Então, assim sendo, né, nós acabamos percebendo que essa linha reformada é sensacionista, atinge muito a questão dos dons espirituais
Então eu posso até, se o senhor permitir, eu posso até tentar compartilhar aqui um pouquinho desse material. Ó. Isso aqui, por exemplo, é um slide, ó, da colonização à era digital, como teólogos, movimentos e contextos moldaram o pensamento cristão brasileiro. A gente coloca aqui de 1500 a 1800, né, um movimento da Contra-Reforma do Concílio de Trento, norteando o pensamento cristão no período primitivo do Brasil, quinhentismo, seiscentismo, período colonial em si. Depois, de 1800 a 1900, o protestantismo missionário, veio o calvinismo e o pietismo, cresceu bastante. Quando chega em 1900 a 1950, o pentecostalismo clássico da Azusa Street cresceu. Posteriormente, tivemos a teologia da libertação e o pentecostalismo popular, que pegou uma linha mais esquerdista, que bebia da Guerra Fria ali. E depois veio o neopentecostalismo. Isso no ano 2000. Só que aí depois, de 2000 a 2020, a teologia reformada ganhou muito espaço, e o pentecostal crítico, né, ou seja, esse tipo de pentecostal que a gente está falando, que nem se encaixa muito no nosso meio, de 2000 a 2020, por conta do acesso à internet, a popularização da era digital. E aí, em 2020 atual, nós temos os pós-evangélicos, são as teologias identitárias, que é a era dos debates, onde as pessoas meio que vão se apegando àqueles que de alguma forma se sobressaem nessas narrativas. Então, a teologia do século XXI, que a gente está vivendo, é como se fosse um rio lá de trás, cujas águas entregam nas redes sociais modernas uma reflexão sobre os dons, o harismata. E aí as pessoas estão pensando, será que existe, será que não existe? Haja vista que a internet também facilitou muito acesso a conteúdo pornográfico, mentiroso, acesso a golpes. Isso trouxe o que há de pior no ser humano. E o ser humano, ele hoje, de alguma forma, falsifica muitas ações do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ele também acaba de deixar de viver o que é verdade, né? Então, assim, essa falsificação dos dons espirituais fez com que o questionamento dos céticos ganhasse campo. Porque você tem uma coisa falsificada aparecendo e uma coisa verdadeira não aparecendo muito, né? E aí o que é falsificado vai para a mídia, vai para um crente aranha da vida, vai para essas páginas de meme. E isso, de alguma forma, dá uma força para o sensacionismo e aqueles que atacam os dons espirituais, né? Porque ridicularizam esse meio. O senhor falou que no meio reformado existe uma tendência ao cessacionismo. Mas às vezes eu converso com alguns irmãos reformados e eles falam, não, aqui nós somos continuistas. Só que a maneira como eles leem o continuismo é diferente. O senhor concordam? Eles entendem o continuismo em alguns dons, não em todos os dons. Em relação a dom, a gente tem uma média de 30 dons na Bíblia. E esses dons, eles operam, e eles entendem que alguns continuaram e outros descontinuaram. Então, se eles entenderem que mais do que 50% dos dons continuaram, eles vão se denominar continuistas, porque crerem na maioria dos dons. Mas pergunta a eles se eles buscam isso. Entendeu? Não buscam o dom de cura, o dom de línguas por eles é ridicularizado, o dom de interpretação de línguas para eles pode ser forjado. E eu concordo que a Bíblia diz que esses movimentos a gente tem que analisar, a gente tem que julgar a profecia, a gente tem que entender o dom dentro dos conformes dele. Portanto, nós sabemos que o fato de ter um exagero não anula o verdadeiro. Então, dom de língua é bíblico, dons de cura é bíblico, profecia é bíblico, todos os dons continuam para o nosso tempo. Tem um livro chamado, como o nome mesmo do livro? Um livro azul, chamado... Ele basicamente pega na história da igreja todos os dons e ele mostra como eles se presentificam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o século 21º, que é o que a gente está. Então ele mostra a presença dos dons na história, marcando que os dons continuaram. Não há um texto sequer que o sensacionista possa usar para poder fundamentar o seu ponto. Nenhum. Entendeu? Alguns usam lá 1 Coríntios 13,
para falar a questão do perfeito, né? 12 ali. Mas esse texto também é fácil de lidar, fácil de refutar. Tem alguns textos, como o caso de 1 Coríntios, capítulo, eu acho que é o 1, verso 7, que fala para buscar os dons até que Jesus Cristo volte, né? Então, isso daí mostra pra gente que os dons devem existir até a volta de Cristo. Então, ou Cristo voltou e os dons cessaram, ou Cristo não voltou e a gente vai continuar falando em línguas. É verdade. Bom, começando a introduzir essa questão do línguas, eu vou invadir o seu campo, que não é o meu campo, que é questão de línguas, né? Não as estranhas, mas as idiomáticas. Eu sei que no grego ali tem uma treta gospel que é o dialectos, a xelolalia e a glossolalia, né? Então, alguns vão interpretar, e aí eu vou nessa onda aqui, em alguns momentos a Bíblia ela vai dizer que línguas é a questão idiomática para a evangelização. Concordo, tá? Concordo. Então, há essa distinção também entre as línguas idiomáticas e as línguas estranhas. A gente não vai direto ao ponto, agora, por enquanto, mas em Atos 2, por exemplo, que o senhor nos trouxe, ali, no seu ponto de vista, é a língua Então, idiomática ou é a língua estranha, do seu ponto de vista? eu afirmo com toda certeza que é estranha. E eu vou dizer o porquê. Ali nós temos o seguinte: são várias questões a pontuar. Primeiro, o trabalho de um bom exegeta é começar traduzindo um texto. Não significa que nós desconfiamos das traduções, mas significa que temos igual competência aos tradutores e vamos fazer esse trabalho. Não podemos fingir e nem fazer uma apologia a uma tradução específica só porque a gente quer favorecer um ponto. Não. Então a gente traduz o texto. Na hora que se traduz o texto de Atos 2, pegar o verso 4, por exemplo, tem aqui, ó. Kai epliset fesan, apantes pineimatus hagio. Kai erque santo la len eteras glossais. Essa expressão eteras glossais seria outras línguas. Quando esse texto coloca que eles foram completados do Espírito Santo, né, um texto que a gente conhece geralmente traz cheios, e começaram a falar em outras línguas, esse e aqui, cair, ele está trazendo uma ação sucessiva. Então mostra que eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Aí depois a gente vê que essa língua é comparada com fogo. Línguas como que de fogo. Essa expressão é muito interessante. Deixa eu até pegar o texto aqui. 2, acho que é o verso 3. Que fala E línguas apareceram-se como línguas que... como que de fogo, né? Mas é glossais também, Exatamente. né? Esse advérbio aqui, ó, hosei, ele traz uma ideia comparativa. Então, a língua é como que de fogo, tá? Visto que a língua é como que de fogo, eu pergunto, que idioma o fogo fala? Idioma do fogo, né? Entendeu? O barulho do fogo, segundo os alquimistas antigos do período bíblico, ele era um barulho que poderia ser confundido com o barulho do vento. Era um barulho que não Hum. dava para você identificar. Então, Lucas possivelmente usa essa metáfora para apresentar a inintendibilidade da língua. Então, ele fala: é como fogo. Você não sabe se é vento, se é fogo, você sabe que tem uma característica ali específica. E aí, depois ele diz ainda, né, que essa língua é como que de fogo. Se Lucas quisesse descrever essa língua primariamente como um idioma, ele poderia dizer: era uma língua como das outras nações. Então, quando a gente faz a segmentação do texto, a gente consegue perceber duas perícopes. O que é perícope, gente? Perícope é um recorte textual de uma porção de textos que interessa àquela análise exegética. Então, quando eu leio Atos, capítulo 2, do verso 1 em diante, eu percebo que o 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, está situando o momento. Estavam todos concordemente no lugar. Está situando a postura deles neste momento. E, de repente, há aqui uma interrupção para narrar um fenômeno sobrenatural. Veio do céu um som como de um vento, que encheu toda a casa e tal, estavam sentados. Então, mostra que eles estavam concordemente no mesmo lugar. Há uma concordância. Há um dia que marca essa reunião e marca esse evento. Vem do céu um som, então eles percebem a origem do som. Esse som chega, enche a casa, e a consequência dessa casa cheia desse som de vento é um som, eles falando línguas.
Então eles começam a falar em outras línguas. Essa língua, Lucas não sabe dizer qual idioma é, porque não é idioma. Ele começa a comparar com o som de fogo. Quando ela chega, é de vento. Quando ela sai da boca, é de fogo. Entendeu? E E aí, eu consigo, não quero te interromper, professor, mas quando a gente, se a gente colocar 15 pessoas falando 15 idiomas diferentes ao mesmo tempo, num lugar aberto, eu não conseguiria entender facilmente o meu idioma apenas ouvindo. Faz sentido essa ilação ou não? mais ou menos, eu acho que 15, né? 15, 20, você consegue talvez ouvir, mas vai depender. A pessoa vai ter que falar alto para sobrepor a voz das outras, né? Eu, por exemplo, lembro de um cruzeiro que eu fui para a Argentina. Nesse cruzeiro tinha pelo menos umas 6 línguas lá. Eu consegui identificar. Tinha inglês, tinha espanhol, tinha italiano, tinha francês, tinha português. Todo mundo falando, você meio que conseguia saber, mas é porque o brasileiro falava mais alto, e não porque o som, entendeu? Se, É, se tivesse um então, italiano, talvez ficaria mais fácil ainda. exatamente, o italiano lembra um pouco o português. E Não, e aí, ele olha fala só, muito quando alto. Oi? E ele fala muito mais alto. Fala e gesticula, né? O que que temos aqui, ó? Então, do verso 1 ao 4, nós temos uma perícope. O verso 5 já começa uma outra narrativa. O verso 5 não quer saber o dia de Pentecostes. Ele já começa a focar na cidade. Então, ele não foca na eventualidade, foca na cidade. E em Jerusalém estavam habitando. Ou seja, ele começa a narrar o contexto. Ele começa narrando o fenômeno e depois vai para o contexto. Habitando homens judeus de todas as tribos, línguas e nações debaixo do céu. E quando ocorreu aquele som, juntou-se a multidão. E cada um ouvia falar na sua própria língua. É aqui que eu quero entrar. Porque do 5 até o 11, praticamente, né? É o 11, deixa eu ver. Isso. Cadê? O 12 ali, 13. Tá até o 13. É uma outra perícope. Essa perícope já vai narrar o volume das 18 nações que estavam presentes na festa, dá o nome do local que era a festa, Jerusalém, e narra o espanto daqueles homens em dizer: nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Então, olha que interessante. Para começar a análise a ficar boa, olha o que ele estava dizendo. Ó. E quando aquele som ocorreu, juntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia. Essa expressão aqui, ó, os ouvia, significa que eles ouviam. Uma pessoa olhava para a multidão inteira, que estava falando em línguas, e ouvia aquela multidão falando em uma língua só. O outro, que era de outro lugar, ouvia a multidão falando na língua dele. Então, a multidão falava uma única língua, e essa língua ela saía estranha do lábio deles, dos lábios dos falantes, e chegava estrangeira no ouvido dos presentes. Então, o milagre aqui está no ouvir, não está no falar. Tanto é que o verbo de governo, a gente chama assim na sintaxe. Na sintaxe nós temos os termos majoritários e minoritários. Ou seja, quando eu falo assim, ó, eu ouvi você falar, significa que eu estou colocando responsabilidade no que eu ouvi, não no que você falou. Né? Se você chegar para falar assim para mim, Mateus, eu falei para você que a live era 21 horas. Eu falo assim, não, mas eu ouvi 22. A responsabilidade é minha, não é sua. Você vai ter que comprovar o contrário. Então, quando eles colocam aqui o verbo ouvir, que é ekuon do grego, traz uma ideia muito interessante. Né? Até o Pablo colocou aí, o contrário da Torre de Babel, exatamente, Pablo. Ali. Porque na Torre de Babel, a língua foi confundida. Em Pentecostes, houve o contrário. Houve uma língua que foi facilitada para todos o entendimento. Então, a gente consegue perceber um milagre voltado para o falar, para o ouvir. E essa expressão os ouvia é muito profundo. Ela Porque pega. esse os aqui está no plural, mestre. É, isso Entendeu? pega mesmo. Quando fala os ouvia, é porque o verbo ekuon, ele está, é um verbo indicativo, é um verbo imperfeito indicativo, ativo da terceira pessoa do plural. Está falando que uma pessoa ouvia todos eles falarem na sua língua. Então, não é que eu estou ouvindo um grupo aqui. Então, das duas, uma. Ou os judeus conseguiram falar em uma língua que se comunicava com
todas as línguas ao mesmo tempo, uma língua universal, é um milagre também, né? Mas, cara, eu sou formado em letras. Tem um negocinho que ele chama de tabela fonética internacional. O que é essa tabela fonética? São os 50 e tantos sons que o nosso canal fonador é capaz de produzir. Por exemplo, a gente tem aqui o diafragma, que produz o vento, que passa pela laringe, faringe, úvula, úvula, palato mole, palato duro, alvéolo, dente, lábio. E ainda tem a língua. Tudo isso é ponto de articulação. Enquanto eu estou falando, esses músculos estão se mexendo. Quando eu falo, por exemplo, a palavra você, dá uma tremida aqui, ó, na frente do dente, porque é fricativo. A gente tem um nome para cada som e para cada toque dos pontos de articulação. Esses pontos são representados em sons na tabela fonética. Então, o nosso idioma, por exemplo, português, ele tem 26 letras, o que pressupõe 26 sons, dos 50 e tantos que existem. Existem sons na língua hebraica que não existem no português. Existem sons no grego que não existem no hebraico. No grego, por exemplo, não tem a letra V. No hebraico tem 2 letras Vs. Entendeu? Então, assim, existe muita coisa. No hebraico tem 4 Rs. 4 sons de R. Na nossa língua só tem uma, puxando 2 por sotaque. Então, quando se fala isso, para que esse milagre acontecesse, de eles falarem uma língua e essa língua conseguir atingir todas as línguas ao mesmo tempo, para ser, olha só quanto eu estou forçando para tentar ser estrangeiro, entendeu? Sim. É muito mais fácil dizer o que o texto diz, que eles os ouviram. Eles estão falando, olha o que eu estou ouvindo, olha o que eu estou ouvindo. O foco está no ouvido. E aí, a partir desse momento, e vou te dizer mais, né? Fechar essa parte aqui, em Atos 10 e Atos 19, também é estranha. Sim, nós já vamos lá. O pessoal está chegando agora na live, e a turma do Zap já chegou aqui. Tem algumas dúvidas que eu acho que, na verdade, são bolas levantadas. Acho que é pentecostal perguntando para pentecostal aqui. Pessoal, só clica aqui no coraçãozinho, porque depois que eu me meti a falar de política aqui, o Instagram está entregando menos, então me ajuda a clicar aqui, porque eu me envolvi com esse trem de política esses dias. Então, clica aí no coração, no foguinho, para essa live chegar a mais pessoas que gostam do tema. Professor, mas vamos lá. Então, nós entendemos que o milagre aqui é no ouvir, né? A gente até colocou um exemplo muito simplório, que é 15 pessoas falando a céu aberto, e o senhor foi mais profundo, falando até de como que as palavras se formam e tal, beleza. Nesse ponto eu concordo. Concordo mesmo. Agora, línguas estranhas ouviram cada um no seu idioma. Eu entendo que ali é para um processo de evangelização. Vamos partir desse princípio aqui. Mas Atos 10, que o senhor acabou de trazer, ali também é evangelização? E ali também é língua estranha ou é idioma? É dialecto ou é glossa? Boa. O que acontece? Nessa questão do glossa também, a gente precisa entender o seguinte. Lucas, ele tem um grego melhor do que o de Paulo. Então, o grego de Lucas, para ser melhor do que o de Paulo, significa que, em algumas narrativas, Lucas decide ser sofisticado como ele pode ser. Entendeu? Então, ele faz aquilo que a gente chama de paranomásia, que é um fenômeno de troca de palavras, trocadilhos, como ele faz o trocadilho de glossa e dialectos. Glossa aparece na primeira perícope, de Atos 1 ao 4, 2 vezes, e dialectos aparecem do 5 em diante. Depois retorna para o glossa no 11, né, eu acho. Só que ali já acabou o trocadilho de Lucas. É como se, apesar de Atos 2 ter, acho que 40 e tantos versículos, ali Lucas ele tira uma porção desses versículos iniciais para usar de uma certa sofisticação. Não significa que ele vai manter isso para todo o restante. Entendeu? Por isso que a gente faz o recorte da perícope, né? Para saber exatamente onde se localiza o preciosismo linguístico que nos trará um resultado exegético. Então, quando eu olho, por exemplo, para Atos 10, eu vejo o seguinte, ó. Lá em Atos 10 tem: pois os ouviam falando em línguas e glorificando a Deus. Qual versículo, professor? Peraí, eu tô na... Atos 10, 46. Foi lá, pode ir. Perdão, pode seguir. Calma aí, deixa eu só ver o que o menino botou aqui. Ó.
Essa. Nossa, tá bem pequena, hein? Esse Ah, Mateus é bravo. Eu botei em grego, em hebraico aqui. Tamo junto, Maurício. Eu fiquei curioso, desculpa, mestre. Vamos imagina. lá. Atos 10:46. Pois os ouviam falando em línguas e glorificando a Deus. Em grego tá lalunton glossais kai megalunton ton theon, né? Aqui na parte, inclusive, ó, só para poder, né, mostrar aqui para os queridos. Posso, mestre, mostrar um material aqui? Pode, querido, pode. Ó, isso daqui, gente, é um artigo, ó. Esse artigo nosso aqui, ó, sobre as 3 camadas das línguas estranhas na Bíblia. Dom, oração, evidência do batismo com o Espírito Santo, uma análise exegética e teológica. Isso aqui é um artigo autoral, eu não publico ele em revista nenhuma, justamente porque ele é privado só para os alunos, né? Aí eu vou aqui na página 6, onde está aqui, ó, a análise. Opa, está aqui no final. Eu coloco os argumentos da estação digital. Vamos lá. Novamente, temos 2 verbos ligados por cair. Nesse caso aqui, o verbo lalunton e o verbo megalinonton, que seria glorificar. Aqui, lalunton é falar e aqui é glorificar. Então, eles falavam línguas e Glorificar. glorificavam a Theon, Deus. Pronto. O que isso significa? Primeiro ponto, quando diz que eles falavam línguas, essa expressão línguas aqui está no plural. Ou eles começaram a falar um monte de línguas ao mesmo tempo. Imagina, o cara fala inglês, daqui a pouco fala português, daqui a pouco fala essas coisas. Quem está aqui pedindo o artigo aí, gente, é só depois entrar em contato comigo. Será um prazer ajudá-los, tá? Pode entrar em contato comigo que a gente fala como que adquirir o artigo. Pessoal, eu vou deixar nessa live, os casos, depois, se o senhor permitir, os contatos tanto da escola quanto o contato da escola para vocês conseguirem, sim. Tá ótimo. Pode deixar. Fico muito grato. Tô até botando Não, aqui mas também, só para a galera não perder o time. E aí, meu isso. mestre, o que acontece? Ali, nós temos eles falando línguas. Interessante, porque a língua não é identificada. Se alguém estivesse falando língua, por exemplo, Paulo fala, porque quando Jesus abordou ele, falou, e Cristo falou comigo em língua hebraica. Né? Se eles falaram línguas, qual o nome dessas línguas? Por que o autor esconde, de alguma forma ali, essa língua aí, não dá uma identidade para ela? E eles falavam aramaico, espanhol, e licaônica, e russo. Não, falavam línguas. Você vê que essa expressão sozinha já traz uma ideia de estranho. Era uma língua que não dava para catalogar, porque se fosse, eles colocariam lá. Aí depois eles vão dizer assim, ó, e magnificavam a Deus. Esse E aqui é muito interessante, porque ele traz uma ideia de 2 movimentos. Eles falam em línguas estranhas e depois voltam a falar no seu idioma e magnificam a Deus. Por que eu digo isso? Porque eles conseguem entender o E que eles nesse, estão falando. desculpa te cortar, professor, mas só para até contribuir um pouco com o seu raciocínio, não com o meu, nesse caso não há evangelização. Não. Em Nesse Atos caso, a 2 não há. glorificação. No Exatamente. 10, né? Glorificando a Deus. Em Atos 10:46, quando ele está falando em línguas, ele não está evangelizando ninguém. Ou estou errado? Concordo. Na verdade, ele está sendo evangelizado, né? Cornélio está sendo evangelizado por Pedro. E Pedro quer que ele, digamos, não quer que ele receba o Espírito Santo, aí ele tem uma experiência com Deus no terraço, e Deus fala com ele, não, ministra sobre ele tem que receber o Espírito Santo. Tem E aí dois ele textos. recebe, e a testificação que Pedro aguardava era, se ele receber o Espírito Santo, olha que interessante, Pedro pensa consigo mesmo, se ele receber o Espírito Santo, ele vai falar em línguas. Então Pedro espera que ele fale em línguas como confirmação do batismo com o Espírito Santo. E aí, quando isso acontece, Pedro fala, aconteceu. Por que ele sabe que aconteceu? Porque foi evidenciado pelas línguas. Outro Entendi. ponto, né? Outro ponto importante aqui é que eu também creio que foi para evangelização em Atos 2. A grande questão é que essa evangelização, quem operou foi o Espírito Santo no ouvido dos presentes e não na boca dos falantes. Então, a evangelização ocorreu com sucesso. E não precisa ser língua estrangeira para ter evangelização. Precisa chegar estrangeiro para eles, mas não precisa sair estrangeiro.
E não tem nenhum texto mostrando isso, né? E se pegar só gramática, se a gente fosse pegar só gramática para resolver o texto, não dá para dizer que é estranho. Perdão, que é estrangeiro, só estranho. Então E não aqui tinha em Atos intérprete, né, 10... professor? Ali, nesse Oi? sentido, voltando em Atos 2, não tinha intérprete. O intérprete era quem ouvia. O intérprete, eu creio que ser o próprio Espírito Santo. É, Entendeu? Ali. Até porque a manifestação desses dons, né? Quem alega ter o entendimento dessas línguas são os próprios ouvintes. exato. Mas eu não creio que Deus deu a eles, ímpios, o dom da interpretação. Eu creio que o Espírito Santo agiu ali de uma forma muito especial. Em Atos 10, já é Não diferente. Nós aparece, temos... em Atos Oi? 10, não, em Atos 10 não aparece interpretação. Não. Ali nós temos o seguinte: dois fenômenos discerníveis. Uma, manifestação sobrenatural de línguas, seguida de uma resposta verbal compreensível, que é o louvor a Deus na linguagem deles. Aí é a questão que eu coloco aqui, né? Se ambos eventos fossem apenas manifestações em idioma conhecido, não haveria necessidade de Lucas fazer essa distinção. Dizer que foi língua e depois glorificar a Deus. Ele poderia dizer, e em línguas glorificavam. Mas ele não disse isso. Ele botou, falaram em línguas e glorificavam. Aí alguns sensacionistas vão dizer assim, ó, mas aqui esse e, ele está ligando elementos sintáticos da mesma categoria. E é aí que é o grande erro. Eles não sabem o que é a mesma categoria. Porque se eu coloco pão e leite estão na mesma categoria de alimento. Mas pão não é leite e leite não é pão. Concorda comigo? São elementos diferentes, concordo. Exatamente. Então, quando eles dizem isso, eles não podem dizer que, apesar de ser a mesma categoria, não significa que são exatamente a mesma coisa. Afinal de contas, senão eles deveriam dizer, e eles falam uma língua estranha, e não línguas. Ninguém tem como falar línguas. Se você pegar uma frase, botar metade em espanhol, metade em hebraico, vai sair uma coisa esquisita, ninguém vai entender. Então não tem como uma pessoa falar 2, 3 línguas ao mesmo tempo, a não ser que ela fale uma frase, depois termine, depois fale outra. E aí eu não vejo sentido nenhum nisso. Né? O senhor comentou algo aí que é comum nos pentecostais clássicos, né, que é o batismo do Espírito Santo ser evidenciado por línguas. Eu sei que esse é um outro debate, inclusive no meio pentecostal carismático. Não vamos ainda para Coríntios, eu acho que a gente encerra em Coríntios, talvez, aqui, mas o senhor poderia comentar também Atos 10, que eu acho Atos 19, que é outro ambiente onde línguas aparecem, fazendo um Esse grande texto é resumo. muito Então, legal. muito. Atos Esse texto. Atos capítulo 2, normalmente alguns dos nossos irmãos, principalmente os reformados, eles vão dizer que ali é para evangelização. Em Atos 10, me parece que quem falou em línguas foram os evangelizados. Isso, exatamente. Muito E bom. no 19, professor? E no 19, o que acontece no 19? Muito bom. Ali no 19 é interessantíssimo, né? Eu acho que é o verso 6. Vamos fazer a leitura dele? Você vai fazer no grego ou no português? Eu faço no grego, depois eu traduzo. Tá. Atos 19, 6. Tá assim, ó. Tá. Caí epicentos autóis tu Paulo, que seria impondo-lhes Paulos, né? E Paulo impondo-lhes, aí vem Heiras elton tu pneuma, ou seja, sobre eles a mão veio o Espírito, tu hagion santo, epiautus elalon, que seria e falavam teglossais em línguas, caí e profeteion, e profetizavam. Então, essa ideia aqui, novamente, você vê dois eventos. Falavam em línguas e agora profetizavam. Eu fiz uma tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela mostra muito claramente a diferença dos três eventos. Ó, vamos lá. Olha aqui. Atos 2, 4 ou 6. Você tem uma manifestação inicial, que é igual a todos eles. Todos eles inicialmente começam falando em línguas estranhas. A manifestação subsequente, em Atos 2, é a compreensão da língua nos ouvintes. Os ouvintes entendem que essas línguas como idiomáticas.
E aí você vê que um milagre de audição ocorre aqui sem interpretação humana. Atos 2. Atos 10 está escrito, eles falaram em línguas, depois magnificavam a Deus numa língua que eles podiam entender, até porque eles sabiam que era magnificar e não xingar outra coisa, porque eles entendiam. E aí nós temos duas ações distintas, né? Registrada por Paulo, que é falar em línguas e magnificar. Em Atos 19, nós temos aqui, ó, eles falavam em línguas e profetizavam. Então você percebe que a manifestação inicial, de todos esses três são iguais, falar em línguas estranhas. Mas a sequente é milagre no ouvido, depois magnificar a Deus e o terceiro profetizar. Esse daqui, a expressão usada por Paulo ali, ó, e profetizavam, é tekai, em grego, que indica dois fenômenos distintos. O que isso contribui para a gente? A gente percebe que em 1 Coríntios 14, Paulo fala que o dom de línguas, se anexado ao dom de interpretação, tem o peso de uma profecia. O que me parece que em Atos 19, eles falam em línguas e profetizam. Como é que eles sabem que o conteúdo da língua é profecia? Porque provavelmente quem está profetizando está interpretando as línguas. Entendeu? É que o senhor já fez a pergunta dos que iriam te refutar. Entendi. Mas vamos lá. O ponto é aqui. No versículo 6 está escrito: impondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, né? Uhum. E tanto falavam em línguas como profetizaram, isso na minha tradução. O que vai acontecer aqui? Eles vão entender profecias como a pregação da palavra. Esse é um ponto interessante. E um outro ponto que ali eles vão... quem refuta essa tese vai dizer o seguinte: mas o próprio apóstolo Paulo, e eu sei que existe uma pneumatologia lucana e uma paulina, né? Roger Stromsted comenta isso muito. Ele vai dizer que a pneumatologia de Paulo ela é diferente em muitos aspectos da pneumatologia lucana. Fecha aspas por Roger Stromsted. Ele vai dizer o seguinte, que três tem que falar e tem que ter obrigatoriamente um intérprete. Se não tem um intérprete, não pode rolar línguas estranhas. Isso eu já estou tocando lá em 1 Coríntios, salvo engano, 12. 14. Isso. E aí eu vou te dar um outro problema para o senhor desenvolver, se o senhor quiser. Os pentecostais clássicos dizem o seguinte, abre aspas, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Tá? Lembrando, eu falo línguas estranhas desde os 9 anos. Então, louvado seja Deus. Estamos no mesmo barco. Está escrito lá em 1 Coríntios 12. Se todos foram batizados, mas nem todos falam em línguas. Porém, todos foram batizados no mesmo corpo. É um problema para os pentecostais desses textos ou não? É 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, né? Você quer ir nele primeiro, no 1 Coríntios 12? Sim. 1 Coríntios 12, o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, acho que 13 e 14. Eu vou ler para o senhor aqui no português. Está escrito assim, ó. Pois, em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer... Esse talvez seja o principal argumento contra os pentecostais clássicos, tá? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. Entende-se que todos foram batizados nesse Espírito. Pois o corpo não é um único membro, mas sim muitos. Se eu pede, aí começa a falar, então, mas todos falam em línguas? Mas todos profetizam? Lá para baixo ele vai começar a fazer esse tipo de pergunta, que nem todos dentro desse corpo falam línguas. É o verso 30 aqui, ó. Isso, todos falam orar, todos falam em línguas. Então, o verso 30. Deixa eu só ler um negócio aqui. Eu amo o grego. O grego responde. O verbo está no presente do indicativo ativo, lalucin. Significa que Paulo está perguntando assim, ó, todos falam permanentemente em línguas, porque o tempo presente do grego, ele é o seguinte, indica que uma ação, ela tem início, mas você não sabe o fim dela.
É muito parecido com um gerúndio do português. Quando você fala assim, ó, estou comendo, significa que você começou a comer há pouco e você não deu prazo de quando vai terminar. Certo? Então, o presente do grego é muito parecido com o gerúndio do português. Aí você tem essa situação. O verbo está no presente do indicativo, o que indica aqui que Paulo está perguntando se eles falavam em línguas naquele momento ou falavam em línguas constantemente. Paulo não está questionando se eles já falaram em línguas. Ele está perguntando se atualmente eles ainda falam. E aí tem algo interessantíssimo. Como eu trabalhei nesse artigo aqui, as 3 camadas de línguas estranhas, eu entendo que é o seguinte, existe língua como dom de línguas. Esse dom de língua, geralmente, a pessoa fala uma mensagem e ela interpreta, precisa do dom da interpretação. O dom de língua só funciona se tiver dom de interpretação. Mas também existe a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo, onde a pessoa vai falar em línguas. Se ela for batizada com o Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Atos 2, 4, 10, 46 e 19, 6, todos eles nós vimos lá que a manifestação inicial foi falar em línguas. Se foi batizado, vai falar. Significa que vai voltar a falar? Não. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e falar uma única vez em línguas, nunca mais voltar a falar. Porque ela pode ter recebido a camada 2, né? Ou seja, a camada da língua como confirmação do batismo com o Espírito Santo, mas pode não ter recebido o dom de línguas. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Outra coisa ainda é a terceira camada, que é a oração em línguas. Judas, verso 20, fala assim, ó, sobre orar no Espírito. Olha isso daqui que profundo. Judas, verso 20. Amados, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso daqui é profundo, pastor Bruno. Sabe por quê? Porque qual é o texto que fala que a gente falar em línguas edifica a si mesmo? 1 Coríntios 14. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? E aí, Judas vem com a mesma narrativa, edificando-vos a vós mesmos. Ou seja, mostrando que é possível orar no Espírito Santo, consequentemente em línguas, para edificação própria. Então, você pode, sem ser batizado com o Espírito Santo, aí vai entrar polêmica agora. Você pode, sem ser batizado com o Espírito Santo e sem ter o dom de línguas, falar em línguas, orando no Espírito Santo. É uma dimensão tão profunda e espiritual, de entrega, de rendimento a Deus, que quando a pessoa fala em línguas, quando ela está orando no Espírito Santo, a linguagem que vem sobre ela não é a dela. É o Espírito Santo que a toma por completo. Não significa que essa pessoa foi batizada, às vezes, e nem que ela recebeu o dom. Ela apenas está orando no Espírito e sendo edificada, construída, reerguida, reformada, de dentro para fora. É isso que Judas está falando. Olha só o que ele diz ainda. Sobre a vossa santíssima fé. Quem ora em línguas fica com uma fé muito maior, com uma santidade muito maior. É construída dentro dela uma edificação, um edifício de fortaleza em Cristo. Então, essa é uma outra camada. Uma pessoa pode. Aí cada coisa tem seu objetivo. Qual o objetivo de orar em línguas? Edificar a si mesmo. Qual o objetivo do dom de línguas? Ser interpretado e virar uma mensagem. Qual o objetivo do batismo com o Espírito Santo? Revestir de poder para uma obra missionária. Logo, eu penso o seguinte, dependendo do seu objetivo com Cristo e de Cristo com você, você vai ou orar em línguas, ou receber um dom, ou ser batizado. Todo mundo pode buscar os 3, mas não significa que vai receber os 3. Vou dar um exemplo. A pessoa quer ser batizada com o Espírito Santo para falar em línguas na igreja. Está errado. Porque o batismo com o Espírito Santo é para ser testemunha de Cristo, é para pregar para a multidão, é para fazer milagre. Você vê que os que foram batizados formaram em pouco tempo uma igreja de 5.000 membros. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, uma efusão de poder tão absurda que ela pega Pedro, covarde e enlutado com a morte de Cristo, e transforma ele num pregador ousado e faz ele ter um resultado de 3.000 almas pregando, e ele ainda não pregou muito bem porque as pessoas olhavam e viam que ele era iletrado. Significa que a pregação dele não era muito boa, mas o Espírito Santo era tão poderoso na vida dele que tinha acabado de ser batizado. Então o crente fala, foi batizado com o Espírito Santo. Não ganha ninguém para Jesus,
não edifica ninguém, se você chama para fazer a obra, é preguiçoso, essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Ela pode ter orado em línguas, ela pode ter se edificado, ela pode ter tido até o dom de línguas, se a língua que ela falou, ou ela interpretou, ou outra pessoa interpretou. Entendeu? Quando a língua vem e o que sai da sua boca é estranho, mas o que está na sua mente é compreensível, significa que você tem a interpretação da língua. Entendeu? Então são 3 camadas de línguas estranhas. A pessoa, para mim, ela pode, antes de ser batizada com o Espírito Santo, orar em línguas. Aconteceu comigo. Uma missionária veio uma vez numa igreja, eu estava na Madureira na época, e ela começou a orar, 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 orar. E aí ela botou a mão assim perto de mim, eu era criança. E eu comecei a falar em línguas. E aí eu lembro que eu falei com minha mãe, falei, mãe, eu falei em línguas, mãe. Ela falou, meu filho, eu falei, falei. E aí eu lembro que eu fiquei cheio naquele momento, eu fiquei reflexivo, mas a minha vida em si não mudou muito. E aí eu fiquei, poxa, ser batizado com o Espírito Santo na Bíblia traz um efeito muito maior. E aí quando eu fui batizado com o Espírito Santo de fato aos 14 anos, aí, meu amigo, no mesmo dia que eu fui batizado, eu estava com 2 colegas ímpios meus, os 2 caíram endemoniados. Entendeu? Deus começou a me usar nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Aí eu vi a nítida diferença de orar em línguas e ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que se entristece, eu não sei como é que é no seu convívio social cristão, mas muita gente que se sente menosprezado, diminuído por não ter ou o dom ou o batismo com o Espírito Santo. Isso torna uma pessoa salva ou não salva, professor? Eu sei que é uma pergunta muito básica, mas nós estamos falando para essa primeira camada de pessoas também, agora e depois. Aí eu Então, emendo uma segunda pergunta. Existem pessoas que se frustraram no ambiente pentecostal, e eu entendo que sim, as respeito, né? E que entende línguas como um charlatanismo, acho que esse é o nome, e que saem assim de forma muito feroz combatendo isso. Alguns irmãos reformados, outros batistas tradicionais, outros que tornaram-se desigrejados. Então, nós temos 2 problemas. O que se sente menos crente, que é um problema. Outros que saíram falando que é uma falácia, e eu vou levantar uma bola que é o Gutierrez Siqueira, escreveu no livro Pneumatologia, que línguas estranhas não é estar em êxtase. Não sei o que o senhor acha sobre isso. É um termo do Gutierrez. E uma terceira, se o senhor esqueceu, eu relembro, e numa igreja que tem 10, 15 falando línguas, isso está contrário a que está em 1 Coríntios 14? Difícil, hein? Vamos lá, primeira questão, né? Quem não fala em línguas vai para o mesmo céu do que quem fala. Óbvio. Você não tem que buscar o batismo com o Espírito Santo se você não tem uma obra para fazer. Na minha visão, se você não quer fazer nada sobrenatural para Cristo, vamos lá, uma pessoa adulta, saudável, não precisa de capacitação para pregar um prego na parede. Ela precisa de ferramenta, um martelo e um prego. Concorda? Mas se ela for soldar um portão, ela vai precisar de equipamento, de um óculos e tal, de energia, da ferramenta, enfim. Isso significa o quê? Que se o cara quer ser um crente normal, ir para a igreja, voltar, e ele pedir para ser batizado com o Espírito Santo, nas duas uma. Ou ele não vai ser, porque ele não tem obra em vista, ele não precisa de uma capacitação sobrenatural para viver no natural. Ele não precisa de algo extraordinário para viver no ordinário. Certo? Então, qual a minha visão sobre isso? Ele pode fingir que foi batizado, ou achar que foi batizado. Enquanto, na verdade, ele estava se espiritualizando, se santificando, mas ele estava só orando em línguas. Ele não estava sendo batizado com fogo. Porque o batismo com fogo, a primeira evidência inicial é o falar em línguas. Mas as maiores evidências, não, porque a primeira não significa que é a maior. A primeira evidência é o falar em línguas. A maior evidência é o que Cristo vai fazer com você depois de você ser batizado. Entendeu? Mas então, desculpa te cortar, eu sei que tem mais 2 na sequência, mas é que muitos vão dizer o seguinte:
Essa pessoa fala em línguas, mas peca. Hum. Eu sei. É por... Essa pessoa fala em línguas, mas não segura a língua. Eu tenho raiva quando eu vejo esse tipo de post. Parece que os irmãos que não falam em línguas também sempre seguram a língua, né? Mas como é que o senhor entende? Eu sei que tem mais duas perguntas ali, e aí eu acho que a mais importante é 1 Coríntios 14, que é a questão da interpretação no culto. Uhum. Então, vamos lá. A pessoa que fala em línguas, ela continua sendo de carne e osso, tá, gente? Foi glorificada ainda não. Então ela continua pecando, continua. Só que, obviamente, essa pessoa vai falar mais de Cristo, ela vai tentar gerar mais resultados, você vai ver nos olhos dela que ela ficou diferente. Então, não é a presença do pecado que anula o efeito do Espírito Santo. É a vontade de vencer o pecado, a vontade de ganhar almas, a vontade de frutificar para Cristo, que torna a vida daquela pessoa uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É só pegar Pedro como exemplo. De covarde para corajoso. De alguém que nega para 3 pessoas, testemunhar para 3.000. Entendeu? Então, a gente vê um pouquinho disso, né? Então, a pessoa, voltando àquela questão também da pessoa que é batizada com o Espírito Santo, nem todo mundo vai ser. Para mim, 50% das pessoas que dizem ser não são. Entendeu? Sim, elas fingem e elas atrapalham o movimento pentecostal quando falsificam a experiência espiritual, tá? Consequentemente, as pessoas não têm muito conhecimento do que é o batismo com o Espírito Santo, não são instruídas a isso. E existe sim uma onda de você tem que ser batizado. Se você não for, você não fala em línguas, você não é pentecostal, não sei o que. Eu dou muito mais crédito às pessoas que estão esperando a manifestação verdadeira por anos do que aquelas que falsificaram uma experiência em meses, em semanas. Eu dou muito mais crédito. Eu prefiro sentar numa mesa com alguém verdadeiro que fala, professor, eu estou 10, 20 anos buscando o batismo com o Espírito Santo, nunca recebi. Como é que eu faço? E eu chegar para essa pessoa e passar um discipulado eficaz e ela buscar. Entendeu? E vai ser. Aí sim. Olha o que Jesus falou. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas. Se não fosse para ser testemunha, Jesus não ia batizar ninguém. Se ele te batizou, é para você ser uma testemunha. O que uma testemunha faz? Num tribunal, por exemplo. Mártir. Hã? A testemunha se torna até um mártir. Exatamente. Um mártir. A palavra martiriontes, né, que é testemunha no grego, ela morre defendendo a verdade dela. Agora tem gente que não consegue. Disse que foi baseado no Espírito Santo. Falou em língua no domingo. Na segunda, está negando Cristo no trabalho. É um tipo de pecado que você não realmente vê que ali não foi batizado. Então não é porque a pessoa continua pecando. É porque o pecado dela ainda é um pecado de quem vive envergonhado, de quem vive negando a Cristo no pátio, igual Pedro negou. É um pecado de quem vive se arrastando espiritualmente. Cara, a pessoa que foi batizada do Espírito Santo, ela não pede mais oração, ela ora. Ela não fica mais mendigando discipulado, ela começa a discipular. Ela sai da posição de crente passivo para crente ativo. Entendeu? As igrejas pentecostais, elas têm um quadrilátero, né? Que deu Jesus cura. Me ajuda aí, professor. Eu César Moisés acompanha aqui, eu não posso errar. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, vai voltar e fugiu. Liberta. Liberta. As igrejas pentecostais estão abandonando o quadrilátero, tipo de Jesus batiza, o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo, Jesus que batiza com o Espírito Santo. Eu não vejo mais essa ousadia por conta dessa força acadêmica, e quando eu falo acadêmica, estamos aqui entre dois, né? Essa força acadêmica contrária me dá a sensação de um iluminismo voltando para dentro da igreja, aonde o sobrenatural não pode acontecer. Me parece que o sobrenatural, me corrija, professor, o senhor também é professor, né? Me parece que o sobrenatural, ele precisa passar por uma validação numa mesa, numa banca. Boa, boa. As pessoas querem adestrar, colocar cabresto no Espírito Santo, né? Quer dizer, o Espírito Santo só pode agir até aqui. A partir daqui já é carne, já é não sei o quê. Eu concordo. Isso daí, John Wesley fala que na época dele, a espiritualidade já estava profundamente minada.
e que os milagres se tornavam escassos porque escasso também era a oração, escassa também era a fé. Eu costumo dizer, quem já viu Deus fazer milagres, e eu já vi, tem testemunho de Amém. gente que nós oramos e vimos Deus levantar a cadeira de roda, Deus ressuscitar, Deus fazer. Eu tenho como provar isso. E assim, esses milagres, eu vi para Deus, nesse tempo que eu orei pelas pessoas, que para Deus dor de cabeça e câncer é a mesma coisa. Só que na nossa mente, quando a gente potencializa o problema, a gente minimiza a manifestação da glória de Deus. Então, quando Deus se manifesta, a gente precisa voltar a deixar ele agir. Agora, tem uma coisa também. Por exemplo, quando esses cultos acontecem, né, de efusão de poder e tal, existem dois grupos. Existe o grupo que é profundamente libertino, no sentido de, não, deixa, se tem ímpio, deixa, se tem não sei o que, deixa. E aí, o que que escandaliza o meu amigo Bruno? O que escandaliza é um monte de gente falando em língua, interpretação nenhuma. A gente entra até no ponto que você perguntou. Um monte de gente falando em língua, interpretação nenhuma, milagre nenhum, salvação nenhuma. Entendeu? E aí você vê que parece que não é sobrenatural, parece uma fantasia. Porque tá todo mundo tão cheio do poder e esse poder não gera resultado de cura, de libertação, nem de salvação da vida de ninguém. Alguma coisa está errada. Então, e aí todo mundo que falou em língua, você pega essa galera que falou em língua, no outro dia tá normal. Rapaz, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, no outro dia eu não consegui nem dormir. Eu queria falar de Jesus até pra formiga que passava na minha frente. Eu queria pregar para as árvores. Eu queria tava apresentando Bíblia para cavalo na rua. As pessoas não entendem que ser batizado com o Espírito Santo vai te capacitar, vai te motivar, você fica mais. É diferente, gente, é diferente. A pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ela vai além, ela rompe, ela não para diante das barreiras, ela rompe tudo, ela pula, salta muralhas, ela consegue. Agora, esse poder absurdo de todo culto, que não gera fruto, isso é falsificação. Entendi. Mas como é que o senhor vê um culto onde 20 estão falando línguas estranhas? O senhor se assusta ou adora? Eu continuo fazendo meu culto a Deus, porque se eu abrir o olho, eu vou fingir que estou com sede e vou sair para beber água. Porque o senhor acredita que nesse momento precisa haver a interpretação. Exatamente, exatamente. Nesse momento, tá todo mundo falando em línguas? Beleza. Pode ser que esteja todo mundo, como eu te falei, as línguas estranhas vão ser uma dessas três coisas. Ou estão sendo batizados com o Espírito Santo, ou estão falando em línguas porque tem um dom de línguas, aí precisa de interpretação, ou está todo mundo orando em línguas. Pode ser também. Pode ser que esteja todo mundo numa espiritualidade tão profunda que está todo mundo orando em línguas. Mas a Bíblia diz que quando for orar em línguas, faz o quê? Ora com você só com você. A língua deve se tornar alta e pública quando você tem que chamar a atenção do público para a mensagem de interpretada que vai vir. Se não, vai para o seu canto, ora em línguas, mas ora na sua, sem atrapalhar o culto, sabe? Ali, vai para o seu joelho, para o seu choro, para a sua lágrima, para a sua entrega, fala em línguas ali, mas não precisa querer chamar a atenção de todo mundo por uma coisa que vai edificar só você, não é profecia. Então, uma igreja que fala em línguas ou que ora em línguas, ela não é um problema. O problema é a instrução dada ou a falta dela. Exatamente. Se um pastor treinar a igreja, irmãos, existem 3 camadas de línguas estranhas. Se você falar em línguas, ou você está sendo batizado, ou você está orando, ou você está com dom de línguas. Se você tem um dom de línguas, você vai falar mais vezes. Quer dizer, você só vai falar quando Deus quiser interpretar. Então a interpretação tem que vir por você ou por outro. Tá bom? Tá bom. Então beleza, discerniu. E o seu? Não, você é batizado no Espírito Santo? Não. Então pode ser que o seu pode ser batismo. Aí você, não sou batizado, nem tenho dom de línguas. Beleza. Então, no seu caso, pode ser oração em línguas. No seu caso de oração em línguas, deu vontade de falar? Vá pro cantinho e fala. No seu caso de dom de línguas, começou a vir a língua estranha, vê se Deus vai dar a interpretação para alguém. Passou ali 30 segundos, ninguém interpretou, vê se ele vai dar para você. Você não interpretou? Segura a onda. Porque Entendeu? não é uma êxtase, né? Não é um êxtase, você não está fora de si. Exatamente, pode ser emoção. E o problema da emoção é o seguinte: não é errado ter uma emoção
semelhante à espiritualidade. É até bom. É melhor você ter uma emoção profunda por Deus do que pela carne, pelo diabo, por qualquer outra coisa. A grande questão é até onde essa emoção está atrapalhando a experiência verdadeira. Sabe? Eu faço jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu a gente tem, às vezes, uma impressão interessante. Você está, às vezes, rolando com um professor, com faixa preta, eu sou faixa azul ainda, coitado de mim. Aí estamos lá com faixa preta, chega lá, o faixa preta tá. Você percebe que ele está deixando você ganhar. Para ver até onde você evolui, para ver até onde você pensa. Aí eles colocam numa posição diferente para ver se você consegue dar um golpe dali. Consequentemente, o que acontece? Você percebe que a sua evolução não é verdadeira. Ele está deixando, entendeu? E aí, o que a gente faz, né? Ou você quer evoluir de verdade, ou você vai ficar aceitando que o que você está fazendo é só uma encenação. E o espiritual é tão profundo que quando você falsifica, você não só perde, mas dá mau testemunho. Então, é isso. Você quer fazer o quê? Você quer de fato finalizar o professor? Ou você quer que ele fique fingindo que está deixando e você fingindo que está crescendo no jiu-jitsu? Entendeu? Entendi. Muito bom. Então, quando em 1 Coríntios 14 diz que para que a igreja seja edificada, deve haver a interpretação pentecostal clássico, ele concorda com isso. A diferença é que quando a igreja pode acontecer em algum momento, a igreja está orando em línguas em conjunto. Por exemplo, várias pessoas orando em línguas, cada um no seu cantinho, cada um num tom de voz ali para uma edificação pessoal. Isso também pode acontecer. Professor, eu estou com algumas perguntas aqui no WhatsApp, gente, não vai dar para fazer todas, e eu vou colocar duas aqui rapidamente que apareceram. É uma pergunta muito pessoal para o senhor, né? O professor Mateus, já viu uma igreja de forma uníssona orando em línguas, assim, tipo, várias pessoas orando em língua ao mesmo tempo no culto? Já vi isso mais em reuniões, né, de oração. Já vi isso no monte, já vi isso também em culto também. Acontece, você vê que a glória de Deus está ali. Às vezes você nem se ligou no culto tão profundamente, mas você sente aquilo te invadindo, uma coisa que parece até que é material. De repente você está no culto, está todo mundo tomado pela presença de Deus e aquilo toma você também, o pregador perde o controle, o louvor perde o controle, fica todo mundo ali, parece que Deus veio com uma nuvem assim de glória e se movimentou na igreja e depois saiu, entendeu? E todo mundo sai edificado, maravilhado com aquilo. Já vi sim, já vi isso sim. Agora, não é uma coisa muito comum, não, entendeu? Tem muitas vezes que você vê também que é emocionalismo das pessoas. Sim, Quando que a gente isso tem sabe que é bastante. emocionalismo ou quando não é, né? Tem uma forma também de saber. Como que eu sei que é emocionalismo? Eu sei que é emocionalismo quando uma pessoa, quando sai dali, nada muda na vida dela. Porque se for a oração, o dom ou o batismo com o Espírito Santo, uma dessas três formas da língua estranha, é simples. Você vai mudar alguma coisa. Se for batismo com o Espírito Santo, a sua vida toda vai mudar. Se for uma oração em línguas, você se edificou, você cresceu. E se foi o dom, você recebeu uma mensagem de Deus. Agora, se foi falsificação, você não vai ser nem edificado, nem sua vida muda e nem mensagem de Deus tem. Vai ser só emoção. E o problema da emoção é que você fica se sentindo cheio do poder no domingo do culto e na segunda você está vazio. Na segunda você parece até ímpio. Sente E, nada. es- e essas pessoas que fantasiaram isso e por uma catarse, sei lá, e agora alegam com profundidade, eu era um farsante. Ou Essas seja, pessoas. o dom é uma farsa. E aí, eu sei que não é o tema da live, mas o professor está bombando de pergunta no WhatsApp, assim, fala alguma coisa da profecia, fala alguma coisa da profecia aqui. Não sei por que esse incêndio aqui, galera. Tá, Tá, professor, se então. ele quiser falar, ele pode falar, tipo, falar sobre a profecia, se a profecia é a palavra pregada ou não. Então, para mim, profecia é profecia. A palavra pro, né, a palavra profecia é a junção da preposição pro, que Profecia. significa em direção a, e feta de ofte, que é ver. Então, quem é um profeta? É o que vê algo antes de.
algo antes de acontecer. Quem começou a colocar a profecia como palavra é porque não crê na profecia como visão, como sonho, como Deus antecipando, como fazia com os profetas do Antigo Testamento. Ah, mas no Novo Testamento não tem. O que aconteceu com o Apocalipse, gente? O último livro, no final do primeiro século, um conjunto de profecias, entendeu? Não tem nenhum texto dizendo que o dom de profecia cessou, entendeu? A palavra profecia, a própria palavra profeta significa isso. E quando Significa que vier o que é Deus... perfeito? Então, essa ideia do que é perfeito é interessante, porque lá diz que o que é perfeito, né, quando chegasse o que é perfeito, o que é em parte cessaria. Aí eu acho interessante porque eles dizem que isso é o cânon, né? Aí a gente pode perguntar para eles, qual o cânon? Qual o cânon? Porque o cânon nosso é de 66 livros, né? Mas existe um cânon que foi fechado antes, que tem menos livros. No Egito, a Bíblia tem menos livros que a nossa. Não dá para saber Na, qual o cânon. Vai dizer que na lá não é igreja inspirado. cópita, na igreja cópita tem 88. Exatamente, na Cópita, 88. É cópita, é isso. Né? E aí, além disso, perguntar qual o cânon. Olha só o que esse texto diz aqui, né? Eu acho que é o texto de 1 Coríntios 13, né? Deve 1 ser o Coríntios cânon 13, 10. protestante. Hã? Deve ser o cânon protestante. Vão dizer que é o cânon protestante. Beleza, mas se você for ver quem evangelizou os coptas foram os protestantes, né? Só que eles Pois não é. mudaram a Bíblia lá. Aí olha o que ele diz, ó. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. A ciência desapareceu, gente? Porque a ciência também desapareceu, né? Aí vem, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha o que ele diz, em parte conhecemos. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte. Então, se em parte conhecemos, quando vier o que é perfeito, até o que a gente conhece de Cristo seria apagado. O que a gente conhece de Cristo não foi apagado, a Bíblia está aí para mostrar o que a gente conhece de Cristo. Entendeu? Ou então era para a gente conhecer Cristo perfeitamente agora. Né? Então, assim, é muita falta de lógica. Paulo basicamente está falando aqui, o perfeito, ele é o estado eterno. Quando o estado eterno chegar, nós conheceremos Cristo perfeitamente. Aí não haverá necessidade de profecia, nem de amor, nem nada. Até porque o mesmo livro, 1 Coríntios 1:7, olha o que Paulo fala. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, não deve faltar nenhum dom na igreja até a manifestação de Cristo. Antes da Cristo já se tribulação. manifestou? Cristo Antes já da, tribu... voltou? Antes da tribulação. Antes da tribulação. Né? E aí, olha que interessante, né, mestre? Se Cristo não voltou, eu tenho que buscar os dons. Eu tenho que buscar. Nenhum dom pode faltar na igreja. É o que Paulo está falando. Como é que fica esse texto, né? Esse texto é no mesmo livro, cara, 1 Coríntios, que fala que é perfeito. Isso aqui faz todo sentido, porque o que ele fala no verso 7 parece um prelúdio do que ele desenvolve no 13. No capítulo 13, ó. Ele fala o que é perfeito. A manifestação de Cristo é perfeita. Ele fala de dons, ciência, conhecimento. Aqui está falando para nenhum dom faltar, até a vinda dele. Porque, de fato, quando ele vem, acaba o dom, não precisa mais do dom. Você está com o próprio doador. Ou seja, não é o cânon. Professor, para a gente seguir pro fim aqui, como que o senhor vê o futuro da Igreja Pentecostal brasileira? Rapaz, quando eu olho para a igreja pentecostal brasileira, eu vejo ela como um rio poluído. Um rio que tem nutrientes, mas também tem material tóxico. Eu vejo pessoas discutindo teologias reformadas e pentecostais na mesma escola dominical e muita gente deixando de ser avivada, muita gente que foi avivada duvidando da fé, mas também vejo um grupo diferente surgindo como remanescente
para poder defender a verdadeira fé pentecostal. E aí esse grupo vai viver milagres extraordinários. Mas serão pessoas que não são os velhos, são pessoas novas. Pessoas novas convertidas, que vão para as ruas, que vão ganhar almas, que vão ver milagres acontecendo. Então eu vejo um renascimento de um rio límpido, como se Deus estivesse colocando um filtro no meio desse rio poluído e fazendo com que aqueles que são mente fraca ficassem do lado poluído do rio e depois do filtro ficasse uma nova geração diferenciada, melhor do que a primeira. Eu creio Uau. muito nisso. Resposta espiritual, eu não esperava. Espiritual, resposta. Eu vou apertar um pouco para o outro lado. E como que o senhor enxerga atualmente a igreja reformada, a linha mais radical brasileira? Eu acho que o reformado, não todos, mas esses militantezinhos de internet, eles têm uma arrogância que afronta a paz e perturba o pentecostal ingênuo. Então, quando ele vem falando que é a igreja histórica, quando ele vem desprezando, quando ele vem debochando, ele exclui, né, o pentecostal, e os pentecostais de autoestima fraca acabam cedendo a eles e querendo se integrar a esse grupo para se sentir forte. Então eu vejo isso. O pentecostal de autoestima baixa é o que mais vai sofrer. O pentecostal de autoestima forte, ele é o que mais vai conseguir se purificar e fazer parte dessa nova geração que vai ver muito milagre acontecer. Quando o senhor fala um pentecostal de autoestima baixa, me ajuda. Pentecostal sem teologia, que não estuda na Alex, que não estuda no Koinonia. É o pentecostal que por que eu, por exemplo, sensacionistas, teve 2 sensacionistas que negaram debater comigo agora. Eu vou dia 25, 26, 27, 28, 29 fazer debates aí em São Paulo. Ah, Já você teve vem? 2 que eu não vou agora. Bom, Já teve 2 que não aceitaram debater o pastor Bruno. Não, com o Mateus não, tá doido, ele vai falar uns negócio de grego lá, eu não vou saber responder. Aí uma das mulheres da rádio falou assim, mas você fala de grego para ele também. Você não usa grego com os outros? Ele falou assim, não, a gente usa grego com os outros, mas com o Mateus não pode não, porque ele vai abrir a Bíblia, ele é meio doido, ele vai abrir a Bíblia grega e vai fazer assim ele é para ele, meio ó, doido. lê aqui, Ele é meio doido, pô. entendeu? Vou Professor, trazer o kimono, hein, Marcelo, te dar uma coça que você tá merecendo. estão falando aí pra você trazer o kimono mesmo. Teve um rapaz que fez uma pergunta aqui, ó, lá atrás, uma pergunta grande. Eu não Deixa eu ver se acompanhei o chat, eu evito o chat aí, mas se o senhor quiser arriscar, vai lá. tem uns hereges aqui, mas o resto tá legal. Ele perguntou sobre Marcos 16, 17. Nixon, barbearia. Ali a expressão kainais glossais mostra exatamente que são novas línguas, línguas nunca antes faladas. Né, que diz o texto, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e não lhe fará dano algum. Essa expressão novas línguas ali fala de línguas nunca antes faladas, tá? Porque o termo grego ali é kainás. Quer ver só? Vamos lá. É Marcos, Marcos, não é? Marcos o quê? Marcos 16, 15, 16, 17. Esse texto é bonitinho demais, rapaz. Marcos 16, 17. É, Esses sinais semeiam. Esses sim. sinais semeiam. Hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, Aqui, ó. expulsarão demônios, falarão novas línguas. Novas aí tá kainos, né? Kainos. Isso aqui, ó. Glossais, lalessusin, kainás. É kainas, perdão, errei aí o A com o. Do you speak English, my teacher? Ó, Sou. new, Eu. novo. Entendeu? Sim, Então, assim, novas línguas. aqui, cara, a gente já vê, ó. Ó, tá vendo? Sim. Kainós, oposição a Alaios, que é antigo, trazendo uma ideia de novo, tá vendo?
E a Então, palavra é isso. língua aí é glossa, de novo glossa, né? Isso daí não é Lucas escrevendo, né? Mas aqui Marcos não tem esse preciosismo de Lucas, e eu digo que assim, a palavra glossa, né, ela é interessante quando a gente avalia no contexto de Lucas. Quando a gente avalia nos outros autores, só Lucas e o escritor aos Hebreus e Paulo seriam capazes de fazer o que a gente viu em Atos 2, do 1 ao 4. Verdade, Se a gente verdade. pegar Marcos, tadinho de Marcos, tadinho de Mateus, tadinho de João. É, João, então, coitado. Pedro pelo menos era mais humilde um pouco, né? Pedro, eu brinco assim com os alunos, que eu falo que se vocês estão demorando para aprender grego, fica tranquilo. Pedro demorou 50 anos, mas aprendeu. Porque, né, tem alguns autores que colocam a carta de Pedro no ano 80 e ele foi chamado de iletrado no ano 30. E ele foi escrever só 50 anos depois, mas aprendeu, hein? Tá melhor que muito professor aí, hein? é verdade, é verdade. Professor Matheus, faltou alguma pergunta que o senhor fala assim, Bruno, faltou essa pergunta para a gente dar a última machadada que línguas estranhas é estranha mesmo, ou não, né? Que é o tema da live. Cara, eu acho que tem muitas perguntas ainda, né? Mas É, não dá para botar tudo aqui, dá para falar mais sobre a configuração do dom de interpretação, sobre a língua em 1 Coríntios 14. Nesse artigo aqui, né, mestre, que eu fiz, ele tem 11 páginas, mas ele tem bastante tabela que facilita, né, o entendimento. Vou mostrar novamente aqui para o aluno. Ó. Tá aqui o artigo, gente. Ó. Calma aí. Aqui, por exemplo, ó, tem o critério 1 Coríntios 14 e João 20, que fala sobre a primeira camada, que é sobre a língua como oração. Aí eu coloco o texto grego, a tradução literal de um e de outro, quem é o agente da ação, quem é o objeto de edificação, qual o resultado, o que se requer interpretação ou não, né? Qual a ênfase estrutural, finalidade teológica. Aí vem para a segunda camada, onde eu coloco aqui, ó, os livros de Atos, né, as narrativas de Atos. Atos 2:4, texto grego, tradução livre, comentário exegético. Tem aqui, ó, tudo marcadinho, bonitinho. Depois é Atos 19. Atos 19 a gente coloca aqui também. Cadê? Aqui, ó. Né? Como é que é os três, a manifestação inicial que a gente viu, a subsequente, a observação distintiva. Enfim, tem muita coisa aqui que dá pra gente falar. E ainda tem, meu mestre, aqui, né? Aqui, ó, nesse material, a gente tem o texto sobre o dom de línguas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse material aqui não fala só sobre isso, não, tá? Ele fala sobre desigrejados, dízimos e ofertas, aborto, homossexualidade, pena de morte, divórcio e recasamento, teologia coaching, né? Ou chamado também de hipergraça, a existência de hipergraça é Deus, um Jesus problema histórico. também. É verdade. Hipergraça é um Ó, problema. o evolucionismo e o criacionismo, o Jesus histórico, terra plana e terra globo, até isso eu botei aqui. Testemunho de Jeová, confiabilidade da Bíblia. Aí os últimos temas são existência do diabo, apostolado nos dias de hoje, ministério pastoral feminino, a prática do jejum, línguas estranhas, teologia da prosperidade, ministério de dança e o cristão e a maçonaria. Aqui eu coloco, por exemplo, a parte de línguas estranhas, a página 288. E aí, aqui, 288, ó. Começo falando aqui, línguas estranhas, e aí eu coloco essa tabelinha, né? Como que se a pessoa busca o batismo com o Espírito Santo, a sensação psicológica, espiritual, como saber se foi, se não foi, mitos e ignorâncias, como que gruda envia, eu boto minha opinião de reformado sobre isso, depois, né, Cheung, depois dessa abordagem aí eu entro na exegese em si, que é essa parte aqui, ó. Eu faço a delimitação dos dois eventos. Por exemplo, em Atos 2, do 1 ao 4, você tem o lugar, o posicionamento, a manifestação, o termo que ele utilizou e a comparação. Do 2, do 1 ao 4. Aí pula para cá, tem a mesma coisa do 5 ao 13. Análise das palavras gregas aqui, ó, bonitinho também. Então, é uma tese muito bem desenvolvida para defender línguas estranhas em Atos. Tá bom, mestre? Ótimo. Professor, as duas últimas finais são
Primeira, assim, uma pergunta do WhatsApp aqui, tá? O pessoal que está acompanhando. Quais são as principais referências do professor Matheus Rangel e como eu faço para estudar com ele no Koinonia, que é comunhão, né? Exatamente, koinonia é comunhão em grego, muito bom. Então, na verdade, para estudar comigo é bem fácil. Você pode me chamar aqui no Instagram ou no WhatsApp. Vou deixar o número aqui para vocês, tá? Já tá aí, ó. E aí você pode chamar e aí eu vou passar para você. Nós temos hoje algumas formas. Por exemplo, esse curso aqui é um curso de apologética. Tem 30 temas teológicos. Mas também temos ali curso de grego, de hebraico, de teologia, de crítica textual, de português, de escatologia. São 14 cursos que a nossa escola oferece, né? De todos esses cursos, você tem 3 formas de entrar. Ou você adquire ele à vista, ou você adquire parcelado no cartão de crédito, ou você adquire pela assinatura. Eu vou logo dizendo, meus cursos não são baratos. Eu dou atenção para o aluno, eu fecho com o aluno, eu ajudo ele no ministério, eu produzo 4 materiais autorais. Esse artigo, por exemplo, de línguas estranhas, eu produzi gratuitamente, entre aspas, né, para os meus alunos, a pedido deles. Eles pedem um artigo científico e eu produzo pelo menos 2 por mês. Então, esse mês eu vou produzindo um sobre Santos, né, e o outro sobre línguas estranhas. Aí eu vou fazer mais um até o final do mês sobre o vinho, o uso do vinho na Bíblia, né? E Interessante. aí os alunos pedem e eu faço, tudo com referência bibliográfica, tudo com análise exegética. Então eu trabalho de fato para os meus alunos. Então meus custos não são baratos, tá, gente? Esse daqui é 350. E aí você pode adquirir a R$ 80 por mês na assinatura. R$ 80 por Tem, mês. tem Quanto você gente cobra para perguntando fazer como. meu TCC? Ó, o Marcelo aí, ó. Marcelo, toma vergonha na sua cara e vai fazer seu TCC, seu herege. Eu não faço isso, não. Essa foi boa. E a outra pergunta é quais foram ou são as suas principais referências na teologia? Uhum. Minhas referências? Suas principais, né? Cara, eu gosto muito de um irlandês chamado R.H. Charles. A exegese dele é encantadora, de um livro chamado Vida Após a Morte, o Judaísmo e o Cristianismo. Nossa! Gordon Fee também, meu Deus do céu. Gordon Fee é um absurdo. Craig Kinner também, meu Deus. Sou fã demais. Além disso, na área de exegese ainda, né, em grego, A.T. Robertson é uma das maiores autoridades em comentário do grego do Novo Testamento. Halbeck, da chave linguística, fera também. Crítica textual, eu gosto do Paulo Anglada, dá moral para os brasileiros. Do Wilson Twarovsky, entendeu? Na área de hebraico, eu gosto do Paige Kelly, do Conor O'Connor, gosto do Walter Kaiser, gosto também do William Klein, gosto do Alexander Fischer. Então, as minhas referências são mais nessa área de exegese, né? De linguística, que é a área que eu me proponho a desenvolver. Pensam demais. Considerações finais, meu irmão? Algum recado que o senhor queira deixar também? E também uma mensagem de ânimo para os irmãos pentecostais que tenham recebido dezenas, quiçá centenas de mensagens de um desânimo profundo com a igreja atual e com esse combate ao não acredite naquilo que você acreditou a vida toda. E eu não estou falando de igrejas sectárias, eu estou falando do Espírito Santo. É, bem, a minha mensagem final é o seguinte: a Bíblia continua sendo a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Então, os dons continuam. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Você deve crer na Bíblia da maneira mais profunda possível. Para não ser enganado, eu estudei hebraico e grego. E ainda virei professor de português. Justamente porque eu entendo que o maior recurso que a gente tem é aprender a dominar a língua materna e as línguas bíblicas. Aprendendo isso, eu pude confirmar na Bíblia a fé pentecostal.
o Deus de milagres. De modo algum, os estudos me atrapalharam. O que me atrapalhou foi andar sem pastor, foi seguir gente no YouTube que não tem nada para acrescentar na minha vida. Foi ficar ouvindo pessoas que não fazem parte do mesmo círculo de fé que eu faço e não me respeitam, mas querem ficar me refutando, me instigando, me maltratando. E eu, muito novo na fé, não sabia muito lidar com isso. E aí eu fui buscar recurso nos estudos. Então, seja mais amigo de livros do que de pessoas do Instagram, do YouTube, que estão ali para ficar te confrontando. O único confronto que você precisa não é contra a sua doutrina, você que é pentecostal, é contra o pecado. Então, toda luta para tirar o pentecostalismo de dentro de você é de Satanás. Repreenda isso. Viva a presença abundante de Deus. Só Satanás não quer que você sinta Deus todo culto, que você fale em línguas, que você profetize. Que quando você cura em nome de Cristo, é uma pessoa que melhora a saúde dela. Quando você profetiza, é alguém que levanta. Quando você estende as mãos, a obra de Deus está sendo feita. E quem não estende a mão, quem não cura, quem não profetiza, não acrescenta em nada. E que é para você que acrescenta. Então, meu irmão, estude, aprenda as línguas originais, aprenda a língua materna e deixa Deus encher a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, da cabeça aos pés. E no futuro, breve, faça parte do rio que está com a água solúvel, depois do filtro, que vai viver a glória de Deus de maneira inequívoca. E aí não vai sobrar argumento para o sensacionista. E a sua vida vai ser um milagre. Que Deus te abençoe. Amém. O senhor deixaria uma oração para a gente? Claro, agora. Vamos lá. Poderoso Deus, eterno Pai, quero exaltar o Senhor pela tua graça nesse dia, por estar aqui, Senhor, nos abençoando com a tua palavra. Fortalece cada um, visita cada casa de cada pessoa que está aqui, enchendo com o teu Espírito Santo a vida dela, abastecendo com a tua graça e com o teu poder. Vai visitando os enfermos e curando, vai visitando os oprimidos e libertando, vai visitando os caídos e avivando, levantando. Em nome de Jesus, dai-nos força para continuar no ministério da palavra, no ministério do ensino. Abençoa o pastor Bruno, Alex Feoz. Abençoa, Senhor, toda essa escola, todos os seus alunos, que eles prosperem, que eles cheguem mais animados para a aula, que eles cheguem no horário, que eles saiam depois do horário. Gera um avivamento, Senhor, na escola do Bruno, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece cada um. Fortalece também a nossa escola Koinonia, avivando, trazendo, meu Pai querido, a tua graça poderosa sobre nós. Que possamos ser, meu Pai querido, entregues, rendidos ao Senhor em adoração. Encontre espaço na nossa vida. Seja bem-vindo para operar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo agenda em São Paulo, está convidado a pregar na CIBPEN, a igreja que eu estou como pastor. Vamos ver se a gente acerta essa agenda. Vai ser uma bênção receber lá, culto domingo às 8h30. Estamos lá em 85 membros, a igreja plantada há 1 ano, uma igreja já de muitos anos. Mas começando, vai ser um prazer recebê-lo lá. Ah, que bênção, meu amigo. Então tá bom, de repente, no domingo aí, dia 24, depois a gente conversa. Aí, pessoal, já põe na agenda aí, visita do pastor e professor Matheus Rangel. Fique na paz, o senhor e a sua família, foi um prazer gigantesco, uma aula incrível. Muito obrigado. Amém, meu mestre. Fica na paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau.